Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, sou cientista político. Ainda estamos no dia 15 de junho de 2016 e o assunto agora é uma coisa que eu já tinha discutido há dias atrás. E aí eu disse no material que Temer não poderia revisar as questões dos blogs, isso aquilo, porque foi tudo corretinho, tudo isso aqui. Mas ele achou uma brecha. Ele tinha já dito que ia tentar verificar isso e achou uma brecha. A questão foi o aparelhamento ideológico, exatamente aquilo que eu vinha dizendo. Só que ele deu... ele arrumou, mas não arrumou. Estilo PMDB de ser, né? Então o que vai acontecer e como é que vai acontecer? Basicamente é o seguinte: o governo Temer não terá verba de publicidade para blogs de opinião. Blogs de opinião, tá? E no geral. E aí, isso foi quem disse foi o Lauro Jardim no site da Globo, tá? No dia 12 de maio de 2016, às 6 horas e 5 minutos, tá? Então vamos por partes, como diria Jack Stripadora. Planalto corta pelo menos 8 milhões de sites simpáticos ao PT. Tá? Isso foi dito pelo Estadão, no dia 7 de junho de 2016. Tá? Então, dos 11 milhões que eram gastos com sites do PT, 11 milhões eram gastos com sites simpatizantes do PT. Comentários, blogs, ou blogs de opinião, coisas nesse sentido, 11 milhões eram gastos, tá? Então não é pouca coisa. Aí você diz, não existe aparelhamento na imprensa, isso aqui existe, a prova está aqui, 11 milhões, tá? Isso é notícia do Estadão, da parte política, no dia 7 de junho de 2016, a prova, tá? Aí, corte de gastos com publicidade sobre Temer vai atingir sites pró-PT, tá? Isso é Folha de São Paulo, né? No dia 14 de maio de 2016, às 12 horas e 10 minutos, de Brasília, tá? O presidente interino Michel Temer, do PMDB, ordenou a realização de um pente fino no gasto de publicidades do governo. Certo. Aqui, no site do Contas Abertas, aquela ONG, Presidência lidera gastos com publicidade em 2015. Em 21 de agosto de 2015, quando a Dilma ainda estava no poder, ela estava gastando, com a aprovação da população cada vez mais baixa, o governo federal já gastou 276,2 milhões em publicidade em 2015. É isso que vocês estão ouvindo. Em 2015 ela gastou 276,2 milhões em publicidade. Não tinha dinheiro para nada, para nenhum projeto social do PT. Mas ela gastava 276 milhões em publicidade. Faltava dinheiro para muita coisa, menos para marketing. O PT, o maior investimento do PT sempre foi, aqui em Porto Alegre, nos 4 governos dele, eles fizeram isso. Os governos de estado, os governos federais, o maior investimento do PT nunca foi em projeto social, sempre foi em marketing. Minha prova é aqui, tá? Isso é o site Contas Abertas, tá? No dia 21 de agosto de 2015. Então, essa é a observação, tá? Governo Dilma aplica 70% da verba publicitária na imprensa conservadora e veta jornal independente. Isso aqui é o Jus Brasil. Site Jus, eu só estou pegando o site com credibilidade, com fidelidade, tá? Site Jus Brasil. Tá? E aqui, isso aqui foi extraído publicado por Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal da Bahia, extraído pelo Jus Brasil 3 anos atrás. Tá? E isso aqui foi pro ar. Isso aqui tá no site oficial do Jus Brasil. Tá? O governo Dilma aplica 70% da verba, vocês podem pesquisar. Tá?
a coisa tá terrível. O que acontece? O que isso quer nos dizer? Que a Dilma Rousseff é conservadora. Conservadora no quê? No governo dela. Ela queria conservar o governo dela. E ela investia só em blogueiros, comentaristas e jornalistas que falassem em favor do governo dela. Aí diz assim, Antônio, mas a Globo está contra a Dilma. Então tá, né? TV Globo recebeu 6,2 bilhões de publicidade federal com PT no Planalto. Dia 29/6/2015 com Fernando Rodrigues. UOL Política. Carta Capital, um dos blogs que recebia verba federal, da pró-PT. Publicidade Federal, Globo recebeu 6,2 bilhões do governo Lula e Dilma. Entre os jornais, o Globo foi o que mais recebeu verba. A revista Veja recebeu 700 milhões no período. Eles mesmos estão assumindo. O que eles estão assumindo? Eles estão dizendo: nós pagamos jornalistas dentro da Rede Globo. Nós patrocinamos jornalistas e jornais e telejornais para que eles falassem bem da gente durante esse período. E vocês sabem identificar exatamente quem é quem lá dentro. Vocês sabem aqueles que são bancados, patrocinados para falar bem do governo Dilma e do PT. Porque essas pessoas receberam verbas, receberam recursos. Algumas delas, e vocês já sabem até quem eu estou falando, por exemplo, o Jô Soares, que está perdendo o emprego agora. Porque ele usou demais a coisa. Ele está saindo lá da Rede Globo e ele é totalmente simpatizante à situação aquela. Por quê? Porque ele recebia a verba daquilo, ele é patrocinado por aquilo. E agora ele está saindo da Rede Globo. E não é só ele, vão cair outros. Muitos que estavam com tendência ideológica específica, que estavam dando tapinha nas costas, apoiando, patrocinando, mantendo, justificando a situação, todos esses vão cair agora, um por um. Né? Então, o que está acontecendo é que isso aqui é a prova. Foram financiados, os sites, os blogs, os jornalistas, eles foram financiados, os comentaristas, os blogueiros, eles foram financiados pelo governo anterior. E não bastasse toda essa situação, a gente percebeu que eles fazem um sistema de conservadorismo. Então, se eles fazem um sistema de conservadorismo, isso quer dizer o quê? Que eles conservam aquilo que está no poder. E a parte ruim é essa, gente. Caiu tudo isso. E agora não existe mais blog de comentário, não existe mais patrocínio para blog de comentário federal. Quer dizer, não vai ter uma revanche, não vai ter uma resposta, um direito de resposta não vai ter. Tudo aquilo que, assim, os pequenos não podiam falar, eram só os grandes. Eles eram financiados, tá? Isso sempre aconteceu. E agora, acabando esse capital, esses recursos, esses investimentos, o governo não vai dar o direito de resposta. A gente não vai ter o direito de ir para as redes sociais e falar, tudo bem, a gente está em pé de igualdade agora? Tá, entre aspas, porque eles fizeram uma reserva, eles têm recursos e nós não temos. Tá? Eles fizeram as reservas deles, eles roubaram e guardaram o dinheirinho. Eles investiram em projetos, eles têm aparelhos, eles têm ideologia, e o aparelho deles, ideológico, está com um aparelho físico, eles têm estrutura física, eles investiram neles mesmos. Nós não temos nada disso. Nós temos a cara e a coragem para combater esses marginais travestidos de jornalistas, né, de comunicadores. Então o que nós temos hoje? Nós não temos os recursos, nós temos só nós mesmos para combatê-los nesses aspectos. Eles têm as máquinas, eles têm as fotografias, eles têm as estruturas, eles têm as empresas, eles têm ainda verbo por algum tempo, né? Mesmo que eles não recebam mais, eles não vão ser obrigados a devolver um centavo sequer. E nós não temos nem um centavo para poder investir. E o governo não vai investir. Né? Inclusive já determinou que doravante, até o final deste governo, blog de opinião não vai ter blog de opinião em relação mesmo ao atual governo. Mesmo ao atual governo. Então se a gente quer defender esse governo, a gente não pode.
Se a gente quer defender a democracia, a gente não pode. Se a gente quer ensinar cidadania, consciência cidadã, ética, moral, também não se pode. Por quê? Porque o governo Temer retirou o direito de fazer o blog de opinião, mesmo que seja de forma contrária a esse atual governo. Tem um lado positivo, de que agora é só site jornalístico, mas tem o risco de alguns desses sites ou comentários jornalísticos tenha influência ideológica para o PT. E a gente percebe isso claramente hoje na própria TVE, na própria TV educativa, na própria TV Cultura, que elas estão aparelhadas ideologicamente. Você liga a televisão de noite e você vê vários programas, todos eles com tendência ideológica marxista, ou leninista, ou trotskista, pró-PT, pró-governo anterior, né? Chamando o atual governo, inclusive, de golpista. E isso está na TV pública. Isso está na TV pública. Então a gente está vendo que existe sim ainda o aparelhamento, aquele que eu vinha dizendo, a censura existe e ainda está acontecendo. Sim, existe, ainda está acontecendo. E mesmo que Temer corte na veia e retire o dinheiro todo esse que estava sendo investido, a gente ainda vai ter durante pelo menos um ano essa situação que eu tinha comentado no vídeo anterior. Por quê? Porque é por conta dessa situação toda. Eu tinha dito, estou reforçando, porque me mandaram várias informações, Temer cortou isso, aquilo. Pois é, cortou e não cortou. Porque o que acontece? A gente vai ter realmente ainda que conviver com essa administração toda. Então agora, eu mostrando todos esses blogs, esses sites, essas informações, esses jornalistas, essa situação, vocês entenderam, nós ainda teremos censura, nós ainda teremos pelo menos um ano de censura. Por quê? Porque eles ainda estão vivendo do lucro dessa situação toda. E mesmo que retire todo o dinheiro deles, nós não vamos conseguir combatê-los. Por quê? Porque eles estão estruturados, eles estão aparelhados, o investimento é só em blog, é só em site jornalístico. Não é em site de comentário, não é site de opinião. A gente não pode ter opinião, nem sequer hoje, a favor do governo, em contrário à administração anterior passada. É desleal, é desproporcional, e nós estamos, de certa forma, sendo censurados novamente por sermos pequenos e porque temos opinião contrária ao que está acontecendo, mesmo que seja para defender o governo. A gente não pode. Por quê? Porque não foi estudada essa questão, né? Então, ter opinião hoje em dia é crime, ainda mais se tu é um pequeno comentarista, como o meu caso, né? Que a gente quer fazer a nossa parte, fazer um trabalho social e não pode, porque o governo anterior queimou tanto o nosso filme, queimou tanto o filme de comentaristas e blogueiros, que hoje nós somos prejudicados por conta do aparelhamento ideológico de um só partido, de uma só ideologia. Este é o maior crime do PT. A gente não vai poder nem sequer fazer alguma coisa social, porque o PT queimou isso. O PT queimou o social do Brasil. Muito obrigado pela atenção dispensada.